Olha para esse slide. Eu tenho uma foto aqui, como você pode ver, do lado esquerdo. E do lado direito, uma grande área vazia. O texto está escondido atrás dele. Então isso quer dizer que se alguém estiver vendo dessa perspectiva, não consegue nem enxergar o que ele está falando. Por que a gente coloca o texto tão pequenininho? Não é uma chamada importante? Não tem que transmitir já uma ideia de forma simples e rápida? Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. O teu sonho é criar uma apresentação criativa com um visual diferente, não é? Mas nesse vídeo de hoje eu vou te provar que mesmo uma apresentação dessa, que aparentemente é moderna, tem problemas muito sérios. Porque hoje você vai entender que não é só criar um PowerPoint bonitinho. Tem outras coisas que você também precisa planejar. Planejar para desenvolver a sua visão além do alcance. A capacidade de enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam. Enxergar os erros da tua apresentação. Enxergar o que você está fazendo que não consegue prender a atenção das pessoas. E pode ter certeza que só criar um visual bonitinho não é o único caminho. Mas como você pode deixar a tua apresentação mais profissional para se destacar no trabalho, a gente vai aprender no vídeo de hoje, entendendo os erros da apresentação de outras pessoas e como você pode evitar isso no seu dia a dia. Tudo isso e mais um episódio da nossa série Visão Além do Alcance. A série Visão Além do Alcance é um aquecimento para o nosso treinamento O Fim das Apresentações Amadoras. Esse vai ser um treinamento online, ao vivo e gratuito. Ele vai acontecer nos dias 13, 14, 15 e 18 de junho, sempre às 8 da noite. Lá eu vou te dar os primeiros passos para você criar apresentações que são criativas, profissionais e que principalmente vão trazer o destaque no seu trabalho. Para você se inscrever gratuitamente nesse nosso treinamento, receber todas as informações e também todos os materiais que a gente vai disponibilizar, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, fazer sua inscrição com nome e e-mail e me encontrar no primeiro dia do nosso treinamento, dia 13 de junho, às 8 da noite. Durante essa série de aquecimento da Visão Além do Alcance, eu vou avaliar apresentações que são mostradas dentro de uma série do canal do Primo Rico, o Thiago Nigro. Nessa série, as pessoas usam apresentações para vender uma ideia que muitas vezes vale milhões. E essa apresentação, muitas vezes, é a diferença entre eles terem alguém investindo no negócio deles ou não. E talvez no seu dia a dia, você não tenha uma apresentação que vale milhões, mas você precisa da atenção das pessoas. Você precisa explicar bem suas ideias, porque é uma boa apresentação que vai fazer a diferença entre você conseguir fazer com que um projeto seja aprovado na sua empresa ou não. A diferença entre diretores e diretoras de uma empresa entenderem a sua mensagem e valorizarem o seu trabalho. A diferença entre os alunos da universidade onde você dá aula ou do curso online que você está criando prestarem atenção naquilo que você está falando, adotarem um novo conhecimento e terem uma mudança graças a você. E isso te valoriza muito mais como profissional, te torna alguém único. A apresentação é uma ferramenta para fazer com que você apareça mais. E é por isso que essas apresentações que a gente vai analisar nessa nossa série de aquecimento são tão importantes e podem trazer muitos ensinamentos para você usar no seu dia a dia. Então vamos lá começar a nossa análise. Vamos começar vendo a introdução que esse cara faz. Lembrando que ele está tentando aqui ter um poder de convencimento, mostrar para os investidores de que o produto dele é uma grande oportunidade. Vamos lá. Prazer, Walter, estar aqui hoje com vocês. É uma honra para mim e hoje eu venho apresentar aqui a House Easy para vocês, tá? Primeiro eu quero contextualizar um pouquinho para vocês o mercado de automação residencial. Muitas pessoas confundem automação residencial com Alexa ou Isso é o tipo de coisa que a gente tem que pensar no discurso. Não adianta só ter uma apresentação bonita no fundo. Em como eu passo essas informações? Como eu consigo envolver as pessoas? Ele começa a apresentação de uma forma mega formal. Eu gostaria de contextualizar vocês aqui um pouco sobre o mercado de automação. Sabe, parece que eu tô olhando de cima, não tô envolvendo as pessoas logo desde o início. Existem formas de falar a mesma coisa. Eu poderia chegar para esse grupo de pessoas, do Thiago Nigro, dos investidores, e fazer uma pergunta. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Eu vim aqui para apresentar o produto da House Easy e eu queria perguntar para vocês têm uma Alexa em casa? Vocês consideram que a casa de vocês tem automação? Muita gente considera isso. Mas, na verdade, a Alexa, ela não é uma automação, é uma confusão bem comum, porque um sistema de automação é basicamente eu conseguir controlar todas as coisas da casa, só que a Alexa não se conecta com todos os aparelhos. Por exemplo, se eu quero ligar meu ar-condicionado de longe,
Será que a Alexa consegue fazer isso? Muitas vezes não. Pronto! Eu dei o mesmo contexto, mas envolvendo mais, trazendo um exemplo do dia a dia, conversando com as pessoas e não chegando daquela forma. Vou dar uma contextualização. Pô. Porque mais de 150 milhões de dispositivos foram vendidos como esse nos últimos anos. Agora olha aqui, ele fala dos 150 milhões de dispositivos. Isso é uma coisa que está nessa região do slide. E embaixo ele tem uma reflexão. Então são duas informações diferentes. Eu ainda estou falando da primeira e já trago a reflexão. Eu estou fazendo com que a audiência se adiante no assunto sem eu nem ter falado dele ainda. E isso é um problema, porque eu estou divergindo o foco de quem está ali me escutando. E aí eu deixo uma reflexão hoje aqui para vocês. A casa dos brasileiros estão preparadas para receber uma Alexa? Aí também tem tudo a ver com a forma que eu apresento essa informação. Eu tenho que ser enfático, porque se eu quero mostrar que isso é uma oportunidade, eu não posso falar, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Eles não têm que pensar, eu tenho que afirmar. Eu não falo, eu vou deixar uma reflexão, eu falo, e eu afirmo para vocês. A maioria da casa dos brasileiros, ela não está preparada para receber uma Alexa. Comece a entender aqui como não é só o visual, mas é o planejamento do que eu vou falar e é nisso que muitas pessoas se perdem. Porque elas chegam, o conteúdo eu domino. Domina mesmo? Você entende muito bem a parte técnica. O teu problema está na hora de externalizar isso. De externalizar de uma forma que seja persuasivo, que convença as pessoas. Quando um usuário procura sobre automação residencial hoje na internet, ele encontra vários problemas. Os principais problemas estão linkados aqui. O primeiro é alto custo. Tem muitas pessoas que... Olha só que engraçado. Quem editou o vídeo fez o correto e ele que fez a apresentação não está correto. Por quê? Ele está colocando aqui automação residencial, poderia ter colocado os problemas. Primeira coisa, ele falou alto custo, entrou ali alto custo. Quando você olha para a apresentação que a pessoa fez, alto custo já está ali, só que eu tenho reformas necessárias, aparelhos modernos, eu já tenho todos os problemas, eu estou adiantando toda a narrativa para quem está ali me escutando. Quem está te escutando já leu, já está ali no último e fala, tá, beleza, eu já entendi os problemas, vamos para a próxima coisa. Ela parou de prestar atenção no que você fala. Por isso que a animação não é só fazer negócio flutuar e dar pirueta. É conectar com o que você está falando ali naquele momento. Dentro dos brasileiros, eles querem transformar a casa deles em uma casa inteligente, uma smart home. Isso gera para a gente um mercado potencial até 2027 de 400 bilhões de reais. Olha o quanto de informação que tem aqui nesse slide. Primeiro que ele tem 3 informações. Mercado de IoT, ele tem informação que ele está falando aqui com um monte de número e depois ele tem essas 3 informações de TAM, SAM e o SCM ali. 3 informações, um monte de número, é confuso para o meu cérebro. Muitas vezes eu vou falar isso, só que eu posso ter uma estratégia diferente. Eu não poderia quebrar em mais slides. Eu não poderia ter um slide introduzindo o mercado de IoT, depois eu pego esse texto todo que está aparecendo na minha tela e posso resumir nos principais números porque o resto está na minha fala. E num terceiro momento, um terceiro slide, eu vou abordar essas 3 informações. Muita gente acha que nesse momento... mas eu vou deixar a apresentação mais longa. Não, não vai. Eu vou falar exatamente a mesma coisa. Porém, o que eu falo vai ficar muito mais processual e visual para quem está ali me escutando. É tudo uma questão de estratégia, sabe? Para deixar aquele conteúdo o mais óbvio possível. Pergunta aqui para vocês, como que essas casas podem ter esses dispositivos, esses 500... Olha para esse slide, eu tenho uma foto aqui, como você pode ver, do lado esquerdo. E do lado direito, uma grande área vazia. O texto está escondido atrás dele, então isso quer dizer que se alguém estiver vendo dessa perspectiva, não consegue nem enxergar o que ele está falando. Por que a gente coloca o texto tão pequenininho? Não é uma chamada importante? Não tem que transmitir já uma ideia de forma simples e rápida? Por que a gente esconde isso? Eu tenho que ocupar essa área vazia, tem que estar em destaque. E disponibilizamos o controle de iluminação, Aqui é uma lição legal de como ele pega essa imagem e recorta de forma diferente, até coloca com uma forma geométrica, lembrando uma casa mesmo. Você tem aqui o telhadinho, tudo. O que ele poderia melhorar aqui dentro é o tamanho do texto que está aqui do lado. Poderia estar maior, ocupando mais essa área que está vazia. Não tem por que deixar esse espaço vazio se eu não vou colocar ali nenhuma informação adicional. Então, os principais diferenciais hoje da Houseizy. Preço, que é o que eu vou chegar também. A instalação, que é um sistema praticamente plug and play, De novo, o que eu falo de colocar animação junto com a sua fala. Ele está falando de preço, instalação, brasileiro, o que for. É uma informação de cada vez. E outra coisa também, mania de colocar título de slide de forma genérica. Diferenciais, ok. Diferenciais
Por quê? Me passa isso de uma forma mais vendedora, mais impactante. Ao invés de falar diferencial, fala por que a House Easy tem potencial para crescer no mercado brasileiro. É a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu tenho diferenciais. E daí você fala, a gente tem potencial para crescer no mercado brasileiro porque os nossos diferenciais são muito fortes. Primeiro, o preço. Olha como a dinâmica fica diferente. Todos os nossos produtos estão homologados no Brasil e já tem pedido de patente. Então a gente já tem essa segurança. Mas quando a gente... Quero que você perceba como no fundo, enquanto ele fala, o negócio fica piscando. Todos os nossos produtos estão homologados no Brasil e já tem pedido de patente. Então a gente já tem essa segurança. Mas quando a gente compara, por exemplo, uma Samsung ou uma Philips... Você tem que tomar muito cuidado com animação que fica constante ou qualquer coisa que fica piscando na tua tela enquanto eu tô falando algo que é importante. Por quê? Porque eu tô ali dividindo a atenção das pessoas. A animação ela chama tanto a atenção quanto a minha fala. Será que eles não estão perdendo algum ponto que é ali um grande diferencial em todo esse processo de convencimento? Justamente porque aquilo está chamando mais atenção do que eu mesmo. A apresentação ela nunca pode ser o ponto principal, ela tem que ser como se fosse um bom ator coadjuvante. Você aparece mais do que todo mundo. O teu slide ele simplesmente passa a mensagem de forma simples, clara, chama atenção inicialmente e depois você só põe a bola para dentro do gol. Essa é a ideia. Como o nosso grande volume, né, a nossa grande intenção justamente é ser muito mais do que automação, nosso principal... Esse é um slide que aparentemente você vê, o fundo é legal, olha que bacana como é moderno. Mas ele tem falhas aqui, porque a gente primeiro está apresentando preços diferentes, R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90. Isso poderia estar maior. Então a gente não precisa necessariamente do modelo de negócio B2C, B2B. Isso pode estar num slide anterior, você divide, coloca um espaço aqui para apresentar esse texto de forma bem clara, até pode colocar com cores diferentes, o Basic, o Standard e o Premium, eles têm cores para poder diferenciar. E aqui também, olha o tamanho das informações como elas estão pequenas. Eu tenho uma área vazia enorme do slide, eu tenho que aproveitar melhor isso. Porque quando tudo fica da mesma cor, tudo aqui amontoado, é difícil de diferenciar o que é mais ou menos importante, ou até mesmo de ler essas informações. Esses aqui são os nossos últimos números, tá? A gente teve, hoje já está perto dos 5 mil pedidos, tá? Aí legal, vou apresentar gráfico. Adianta colocar tudo isso de uma vez só? Olha o tanto de informação que tem na tela. O que você poderia fazer, até mesmo usar o que a gente chama da ferramenta do PowerPoint Zoom, em que isso aqui seriam slides e à medida que eu clico, ele vai entrando em cada uma dessas informações individualmente. Então, falo da primeira, ele entra nessa tela aqui, por exemplo, desses gráficos, depois volta, depois ele entra nesses gráficos, mas jogar tudo aqui com números mega pequenos. Eu tenho um mapa aqui do lado, tenho barra, tenho um número em cima. Parece, sabe aquelas coisas meio futurísticas que você vê assim em filme, que o cara tá acessando e fazendo pesquisa? Pode parecer legal inicialmente, mas efetivamente para transmitir minha mensagem, fazer com que eles entendam o que está acontecendo aqui dentro, não vai funcionar. Então, entendeu, criativo? Como não é só criar um visual que aparentemente é legal e jogar informações ali dentro, tudo que eu coloco deve ser muito bem pensado, deve ser planejado, porque até mesmo um template que parece bacana comete erros muito graves, erros que vão atrapalhar a tua apresentação, que vão dificultar você a chegar no teu objetivo. Porque se eu chegasse com um slide como esse aqui, numa reunião, que eu tivesse diretores, que eu tivesse pessoas importantes, elas iam reclamar do mesmo jeito, porque elas não conseguem entender a mensagem que você está passando, não tem contexto, é confuso. Ficou bonito, mas mesmo assim vai dar errado. A apresentação é uma união de um conteúdo que é empático, é uma união no visual sim que chama atenção, mas também nessa estratégia da entrega, com as animações, com o que sai da minha boca, com a minha fala. Na próxima aula a gente vai fazer a nossa última análise de apresentação. Quero já te fazer uma pergunta aqui. O que você acha desse slide? Ele tá certo? Essas cores funcionam? Ou você acha que teria uma alternativa melhor? E terminar a tua apresentação com um obrigado pela oportunidade. É a melhor estratégia para conseguir um investimento de quem está ali me assistindo? Será que você no seu dia a dia deve acabar a tua apresentação falando obrigado, escrevendo obrigado no slide? Todas essas respostas a gente vai ter no nosso último encontro da série de aquecimento Visão Além do Alcance. Relembrando que para participar do nosso treinamento Fim das Apresentações Amadoras, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para criar apresentações criativas com um aspecto profissional que destacam o seu trabalho, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.
Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.